Bom dia, Daniel, e bom dia a você, nosso ouvinte, que nos prestigia aqui no quadro Direito ao Ponto. E realmente as polêmicas da semana passada renderam. E aí a gente vai conversar sobre isso hoje. Até onde vai o direito do estabelecimento, até onde vai o direito da coletividade, em que momento com o cidadão começa a ser tratado como suspeito ou impedido de exercer um direito básico. Bora falar disso hoje? Doutor, vamos lá. Primeira pergunta é essa, né? As pessoas, a loja, sim, pode obrigar um mercado, pode obrigar o cliente a lacrar ou a guardar a bolsa, por exemplo? Eu achei isso de última, extremamente desrespeitoso. Mas vamos lá. Dependendo da forma como isso acontece, pode configurar prática abusiva sim. O artigo 39 do CDC proíbe ao dono do estabelecimento, fornecedor de produtos ou serviços, exigir uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor. E mais, ninguém pode ser tratado como suspeito de forma generalizada. Só porque entrou numa loja com uma bolsa, uma mochila. Segurança é importante sim, mas segurança não autoriza o constrangimento. A relação de consumo precisa respeitar a boa-fé, a dignidade e a igualdade. Entendi. Doutor, e se a pessoa sentir-se constrangida, hein, o doutor Paulo? Imagina se sua mãe se sente constrangida, sua filha, sua esposa. Você percebe que aí muda bastante a figura, a forma como você se relacionaria com a loja. Porque uma coisa é uma orientação geral, outra coisa é a exposição, a humilhação, a abordagem excessiva. Inclusive, eu fiquei muito chocado porque alguns relatos aqui diziam que estão preferindo hoje ter a bolsa lacrada do que ter um segurança os seguindo pelo supermercado ou pela loja. Isso gera dano moral, sim, principalmente quando existe um tratamento seletivo, um excesso de abordagem ou um constrangimento público. O consumidor deve registrar a situação, tentar identificar o responsável e formalizar uma denúncia no PROCON. Doutor Paulo, outra coisa que aconteceu também na semana passada e que viralizou foi a cobrança, num primeiro momento, pelo menos, uma influencer local. Você lembra o nome da moça? Que falou que foi, cobraram ela? Viralizou também para entrar na rua lá no Alvorada, né? Que cobraram e tal, né? Pois é, vê se você acha o nome dela para falar aqui, porque foi ela que registrou essa situação, acabou viralizando, né? E aí veio o questionamento. Eu queria saber do advogado: pode cobrar entrada em uma rua pública? Esse assunto, para mim, foi o que mais rendeu semana passada. E ele rendeu porque ele foi abordado, talvez de forma equivocada. Mas vamos lá. Quando alguém cobra entrada em uma rua pública, ele está cometendo um ato ilegal, uma vez que a rua é um bem de uso comum da coletividade. E isso está lá no artigo 99 do Código Civil. Traduzindo, a rua é de todo mundo. Você não pode ser impedido por alguém de circular numa via pública, de fotografar a rua, porque não pagou o ingresso, porque não contribuiu para aquela ornamentação. E aí entra o direito constitucional de ir e vir e permanecer, que lá está no artigo 5º, é um direito e garantia fundamental. E eu concordo quando alguém diz, poxa, mas eles não foram ajudados. Eu acho que cultura merece apoio, organização merece reconhecimento, mas a rua é pública e não pode virar um pedágio particular. Certo. Doutor, e nesse caso aí, que muitas pessoas falaram, é que os moradores investiram na rua, né? E nesse caso, então, onde os moradores investem dinheiro aí nessa situação? Eu sou o primeiro a reconhecer e bater palmas porque eu amo arte de rua. E olha, eu sei que existiu um esforço coletivo com decoração, segurança, estrutura e ninguém pode ignorar isso. Tem que bater palma mesmo. O problema é que quando a cobrança deixa de ser colaboração espontânea e vira uma cobrança impositiva. E isso é errado. O caminho jurídico e seguro é o incentivo à doação voluntária, apoio comunitário e fortalecimento do comércio local. A Certo. comunidade ganha sem ferir direitos básicos de ninguém. E o que o cidadão deve fazer então nessas situações, hein, doutor? Caminho seguro sempre é ter prova de tudo.
O direito trabalha com isso. Por isso é importante registrar, ter foto, vídeo, identificação do responsável, testemunha, tudo ajuda. Depois disso é procurar canais concretos, como o PROCON, Ministério Público, Prefeitura, até Justiça, dependendo do caso. O mais importante é entender que costume não transforma ilegalidade em normalidade e tem muita prática abusiva, em desacordo à legislação, que é perpetrada, ou seja, é realizada porque o cidadão não conhece os seus direitos e acha que porque sempre foi assim, está correto. Certo. Só para confirmar, o nome da influencer é Laine Andrade, né, que fez aí a postagem que viralizou sobre essa situação aí da rua lá no Alvorada. Bem, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez então, bom dia, obrigado aí pela conversa aqui no nosso quadro diariamente. Eu lembro que o doutor Paulo você encontra lá no Instagram, @PauloFeitosa, Feitosa com Z. Doutor Paulo, bom dia para nós, uma boa semana. Daniel, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a você que nos ouviu aqui no quadro Direito ao Ponto. E hoje eu queria deixar aquele lembrete que talvez o mais perigoso nos dias atuais seja justamente isso, quando a gente acha que o abuso vira algo normal. O direito do consumidor não existe só na frente do juiz. E também lembrar que dignidade, respeito e liberdade não podem ser tratados como detalhe.